Então fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Chegamos aqui a mais uma aulinha. Vamos agora falar sobre, como vocês estão vendo aqui, teatro e arquitetura na Grécia Antiga, tá bom? Ainda seguindo essa lógica sobre essa arte, essa cultura helenística. Lembrando que a gente viu nas últimas aulas o que era helenismo, o que era um homem heleno, o que era um ser heleno. Heleno era aquele que desfrutava da cidadania, falava da mesma língua e tinha os mesmos deuses que os gregos. É aquele que vivia no mundo grego, que era um grego de fato. Os gregos eles não vão se intitular gregos, eles vão se chamar de helenos. Mas quem não fazia parte desse mundo, desse universo grego, como era chamado? Essa pessoa que é o diferente, que é o estrangeiro, ele vai ser chamado pelos gregos de bárbaro. O bárbaro é todo aquele diferente do grego, do heleno. Quem não é heleno, ele é bárbaro. Coisa que os romanos vão também pegar para si essa ideia e também vão utilizar disso. Aquele que não é romano é um bárbaro. Aquele que não é grego também é um bárbaro. Então se liga nisso. Talvez você deve estar olhando para mim porque eu professor de fone. Então, esse fone também ele capta áudio. E possivelmente o áudio vai estar bem melhor agora com esse fone do que com o áudio apenas do meu celular, da minha câmera. Então, beleza? Então não fica preocupado aí que eu estou de fone. Tranquilo? Mas falamos disso, começamos a tratar sobre isso, falamos sobre Alexandre, falamos sobre essa cultura que Alexandre ele funda. Nós falamos na última aula sobre a religião, como a religião ela teve um papel fundamental nessa Grécia Antiga. Qual era o papel da religião? Basicamente era um papel de colisão, era um papel de uma visga da sociedade, ela que dava o sentido a toda a sociedade grega. Isso por quê? Porque tudo na vida grega vai se basear nessa religião, no seu mito, nas suas crenças. Toda a vida social e toda a vida privada vai ser baseada nesses mitos, nessas crenças dos gregos ou dos helenos, como você achar melhor. Beleza? A gente viu alguns deuses, viu ali sobre os semideuses, viu sobre os deuses, que o que torna um deus é a imortalidade dele. Tem vista de que é um deus antropomórfico, que ele tem uma aparência com os humanos. É um deus que ele possui as mesmas características humanas, só que possui também poderes e é imortal. A gente vai ver os semideuses que vão ser filhos dos deuses com humanos. Vai ser uma mistura entre esses deuses e os humanos. Esses semideuses eles vão ser imortais? Não, eles vão ser apenas semideuses, vão possuir poderes, mas não vão possuir a imortalidade. Beleza? A atividade que eu passei para vocês foi para que vocês escolhessem 5 semideuses. Vocês ainda não mandaram, eu ainda estou esperando. Manda para mim, tá bom? Nome de 5 semideuses. Mas, sem mais delongas, vamos falar sobre a aula de hoje. Eu não escrevi nada aqui porque a gente vai utilizar o livro hoje, certo? A gente vai nos focar no livro. Então pega aí o livro na página 105, que a gente vai começar a trabalhar sobre o teatro grego. Tranquilo? Vamos lá. Página 105 lá embaixo falando sobre o teatro. Se você ainda não está com o livro, você vai dar um pause e vai lá buscar seu livro. Vai buscar o seu material, o seu caderno, você vai abrir ele. Posteriormente, a partir de agora, a gente vai começar a nossa aula. Já que você está com tudo em mãos, se você pausou esse vídeo e for lá buscar, a gente vai agora. O teatro grego foi extremamente importante para divulgar as ideias dos gregos para o mundo. As representações do real e ficção caminharam lado a lado com o objetivo de transmitir uma determinada experiência ou sensação. Segundo alguns estudiosos, a origem do teatro grego tem relação com a realização das festas dionisíacas, em homenagem a Dionísio, deus do vinho. Então, primeiro ponto que ele nos traz, que o livro ele fala, a gente vai ver que, de fato, o teatro na Grécia Antiga, ele vai servir como um meio de transmissão de uma cultura. A cultura de quem? Dos gregos, a cultura helênica.
beleza? Então o teatro ele vai ser algo como um mensageiro, um meio de transmitir essa cultura, levar essas culturas a outras pessoas. Tendo em vista que o próprio teatro ele vai surgir nessa Grécia. Outro ponto, ele vai misturar mito com o real, a ficção com o real. Surge justamente aí no teatro. Eles vão pegar alguns mitos da sua origem, mito dos seus deuses, e vão misturar com o real, vão ensinar isso e vai fazer uma ficção com o real e também o mito, beleza? Vamos lá. Ele também falou sobre o teatro surgir em comemoração, em festividades ligadas ao deus Dionísio. A gente vai ver que Dionísio, dentro da cultura grega, dentro da religião grega, ele vai ser o deus do vinho, o deus da fertilidade, o deus das festas, das grandes festas. Então Dionísio ele vai estar sendo celebrado também com um teatro. O teatro vai ser uma forma de homenageá-lo, de celebrá-lo, beleza? Por isso que eu falei para vocês na última aula e repeti no início. A religião ela vai estar presente no dia a dia e na vida pública e na vida privada, na arte, na cultura, em tudo. A religião ela vai fazer parte de toda a construção mental do mundo grego. Beleza? Então tudo que você vê na Grécia relacione a religião. A religião ela vai ter algo com uma ligação ali, tá certo? Então foca sempre nisso. Durante algum tempo, a dança, os gestos, a música e a poesia eram utilizados para falar sobre os deuses. Mas depois a encenação acabaria por transformar-se em uma prática cultural à parte, tratando de situações ligadas ao cotidiano. Foi o que eu acabei de falar. Ele vai surgir como algo, como expressar, como trazer a ideia do mito. Eles vão trazer a religião dentro dessa nova arte que surge aí, mas posteriormente ele não vai ficar apenas preso a isso. Eles também vai se transformar em um modelo artístico, em uma cultura. Ele vai se prender a essa cultura também. Porque antes ele nasce apenas como um modo de expressar a religião, um modo como expressar o que eles acreditavam. Posteriormente vai se transformar em uma transmissão da cultura grega, vai se transformar em algo pertencente à cultura grega. Beleza? Mas vamos lá. Entre os atenienses, o teatro foi importante, pois dava visibilidade e sustentação às instituições existentes, justificando as ações que marcaram o desenvolvimento do seu imperialismo. O teatro ele vai ser importante porque ele também vai marcar algo muito forte, muito presente em Atenas. Lembra? Atenas é uma cidade-estado, uma polis grega independente. E o que é que ele fala aqui? Ele fala sobre esse imperialismo ateniense. Qual foi o período do imperialismo ateniense? A gente falou sobre isso aqui. É justamente o período da criação da Liga de Delos, após a expulsão dos persas da região da Grécia. Então a gente vai ter ali, após a criação da Liga de Delos, o imperialismo ateniense surgindo. A gente já tratou sobre isso, a gente falou sobre isso. Se você não está lembrado, volta umas aulinhas lá, tá bom, galerinha? Dá uma olhada de novo, que é muito importante. Então ele vai falar que o teatro ele foi muito importante na Atenas imperialista. Isso por quê? Porque a gente vai ver que ele vai servir como meio de propagar a ideia que Atenas agora era o novo centro. Ele vai surgir nessa Atenas que comanda toda a Grécia. Então, Atenas, como a gente tratou aqui, vai ser o grande centro econômico, o grande centro político e também o grande centro cultural. A gente vai ver que o teatro ele vai estar muito presente dentro dessa cultura ateniense. Tranquilo? Vamos seguir. É interessante salientar que, após a exibição de uma peça teatral, era comum a demonstração de poder econômico ateniense, exibindo a riqueza e relatando suas conquistas. Assim, o teatro se transformava em um importante palco, onde o triunfo ateniense era aplaudido por todos.
Então, foi o que eu acabei de falar para vocês. Essa ideia de demonstrar riqueza, de demonstrar uma soberania, ela vai ser passada através do teatro. O teatro, ele vai servir como uma ferramenta de transmissão. Transmissão de quê? De uma soberania ateniense. Os atenienses, eles vão se demonstrar como os maiorais, como os grandes, como um grande centro a partir do teatro. O teatro, ele vai servir como esse agente transmissor desse imperialismo, dessa cultura mais arrojada que era a cultura ateniense. Tranquilo? Vamos seguir. Os festivais de teatro eram comuns e neles se apresentavam diferentes peças teatrais. Os autores tinham o direito de inscrever suas peças que costumeiramente eram avaliadas pelo público. A situação só era feita pelos homens, que também realizavam a interpretação dos papéis femininos. Era comum a utilização de máscaras. Se destacaram no teatro as tragédias, que demonstravam os infortúnios dos homens e dos deuses, que as comédias que tratavam do cotidiano de forma engraçada. Entre os principais atores temos... Calma, antes da gente falar dos autores, a gente vai ter esses dois gêneros teatrais sendo de maior destaque no teatro grego. A gente vai ter, primeiro, a tragédia, que vai tratar sobre esse aspecto religioso, que vai trazer sempre o aspecto religioso. A gente tem o conto de Édipo Rei, onde Édipo ele vai matar o seu pai, onde ele vai transformar a sua vida em um verdadeiro caos. E isso é um conto religioso, um mito religioso, um mito de surgimento também dessa grande polis que era Atenas, e também da vida grega. Então, se liga que a tragédia ela vai ser muito importante. A tragédia ela vai narrar, ela vai trazer essas narrativas para dentro do teatro de uma forma mais artística. Ela vai trazer essas narrativas religiosas, míticas, para dentro do teatro. Já a comédia, que também vai ser muito importante, ela vai fazer com que as pessoas elas se olhem para a sua realidade sendo apresentada artisticamente no teatro. A gente vai ver apresentações da vida cotidiana ali no teatro que vão ser apresentadas de forma engraçada. O teatro, a comédia dentro do teatro grego, ela vai servir para isso, para tornar engraçado situações cotidianas, situações do dia a dia. Beleza? Onde as pessoas que estivessem assistindo iriam olhar para aquela situação que possivelmente elas passaram ou passariam e vão dar risada daquilo. Então, esses dois gêneros, eles vão ser muito importantes na construção cultural e na construção social do cidadão grego, beleza? Tranquilo? Agora vamos falar sobre os principais teatrólogos do período. A gente vai ter Esquilo, que viveu ali de 525 a 456 a.C. Escreveu peças que exaltavam as conquistas de Atenas e também faziam homenagem aos deuses justiceiros. Em Os Persas, tratou as guerras médicas, realizando uma crítica à prepotência do rei Xerxes. Esquilo promoveu a utilização de diálogos, máscaras e coros, que conferiram maior dramaticidade às histórias. Escreveu também Orestia e Os Sete contra Tebas, entre outras. A gente vai ver Esquilo aí, um dos grandes. Vamos para outro, Sófocles. Sófocles, esse é um que eu gosto muito, que eu conheço bastante e que eu gosto muito também. Ele vai existir ali, ele vai viver durante 496 a 406 a.C. Suas grandes obras foram Édipo Rei, que eu falei para vocês agora, o conto de Édipo Rei, Antígona e Eletra. Esses para mim são três obras teatrais muito massas, que todo mundo deveria lê-las, que são livros, existem livros que todo mundo deveria ler. Suas histórias contam a luta
incansável dos heróis contra o destino. Os homens queriam se libertar da influência que os deuses exerciam sobre sua vida. Em Édipo, o rei, o protagonista, sem ter noção do que ocorria, apaixonou-se por sua mãe e acabou matando seu pai. Foi o que eu falei do conto de Édipo, rei. Outro ponto, Eurípides. Esse vai viver ali entre 480 e 406 a.C. Era um crítico da sociedade que vivia e pessimista em relação à vida cotidiana e aos costumes do seu povo. As principais obras foram as Troianas, Madeia, Andrômaca e Hipólito, que geralmente discutem as paixões e a miséria do homem. No final da vida, talvez desiludido com a natureza humana, na natureza humana viveu recluso, rodeado de livros. Outro que a gente vai ter o Aristófanes, que vai viver ali de 445 a 386 a.C. Diferentemente de Esquilo, Sófocles e Eurípides, partiu para um outro gênero teatral, a comédia. Foi um dos mais importantes autores desse gênero teatral, destacando-se em peças como As Nuvens, A Paz e A Vésperas. Com um senso crítico ousado, atacou através da comédia importantes figuras políticas e divindades do mundo grego. Tá vendo? A gente vai ver essa comédia se vindo também como uma sátira. E sim, galera, na arquitetura, a gente vai ver a arquitetura grega sendo uma arquitetura muito, mas muito bela, uma arquitetura que vai deixar legados daqui pra gente do mundo ocidental, mas a gente não deve esquecer que a arquitetura grega, ela também foi muito ajudada, muito propícia após o contato dos gregos com os egípcios. Isso porque os egípcios eles vão ter técnicas matemáticas muito aprimoradas que vão servir para os gregos formarem seus grandes templos, suas praças públicas, seus grandes locais, suas grandes construções arquitetônicas. Vamos ler sobre arquitetura. Os gregos desenvolveram técnicas de arquitetura interessantes e construíram templos, teatros, ginásios e praças. Entre as edificações que mais despertaram interesse estão os templos, cuja construção tinha uma simetria própria, sendo a principal característica da peculiaridade de suas colunas, que marcaram a proporção e o estilo. Entre as colunas desenvolvidas pelos gregos, temos 3 tipos de colunas. A primeira, a dórica. Essa dórica ela é um pouco mais rústica, mais simples, é a mais antiga, mas ela também vai trazer uma ideia de sustentabilidade, uma ideia de solidez, uma ideia de rigidez, de ser algo firme, beleza? Essa é dórica. Já a jônica ela vai ser algo voltado mais para o feminino. A gente vai ter essa jônica tendo uma estrutura parecida com a dórica, mas no seu topo, lá no finzinho, como vocês estão vendo aqui, ela vai trazer 2 espirais, que vai representar essa feminilidade, vai trazer a ideia da mulher em si, algo mais desenhado. E por fim, a gente vai ter a ordem coríntia, que vai trazer essa ideia mais do luxo, onde a gente vai ter flores, vai ter desenhos lá no topo dessa coluna, beleza? Então ela vai trazer esse luxo, essa riqueza, vai estar colocada nos principais templos, e isso nos deuses maiores, aqueles deuses que representam a grandiosidade maior dentro da religião grega, tá certo? Então, esses são os 3 tipos de colunas que vão ser muito destaque dentro dessa arquitetura. Já a gente vai ter os principais monumentos arquitetônicos gregos. Primeiro, a gente vai ter os templos, que a gente já falou aqui, que esses vão ser construídos para uma moradia dos deuses, templos gigantescos, que vão ter essa arquitetura mais refinada. A gente vai ter o Partenon em Atenas, alguns templos. Outro, a gente vai ter os teatros, que vão ser construídos ao ar livre, que vão ter degraus que vão caber até mesmo, alguns que vão caber 14.000 pessoas. Então, se liga bem que essas arquiteturas, elas ainda vão estar presentes, ainda existem lugares que se mantiveram, certo?
Outro, a gente vai ter os ginásios. Os ginásios que vão ser importantíssimos para, primeiro, Olimpíadas. Se hoje a gente tem as Olimpíadas, você já deve saber que as Olimpíadas elas são gregas, elas surgem na Grécia. E esses ginásios eles foram construídos para abrigar esses Jogos Olímpicos, que são jogos praticamente quando surgem aqui jogos físicos. Posteriormente eles vão ser adquiridos pela cultura romana para aquelas lutas dos gladiadores, corridas de biga e tudo mais, vão ser apresentadas nesses ginásios. A gente vai ter também as praças, que vão ser chamadas de ágora, as praças públicas que vão estar ali presentes no dia a dia, na discussão política, na discussão filosófica da cidade grega. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. A gente falou sobre o teatro e sobre essa arquitetura. E na próxima aula a gente continua falando dessa cultura helenística, certo? Um beijão, tchau, tchau!